que você pode nos contar dessa sua experiência como docente que chegou à reitoria da Universidade de Brasília, em termos do curso de psicologia daquela universidade? Eu não sei, eu acho que as coisas são todas muito relacionadas, né? Quando nós chegamos lá em 64, nós chegamos eu cheguei dia 10 de maio de 64, pouco mais de um mês depois do golpe militar. E já havia uma movimentação entre os professores que estavam lá, os instrutores, como eu era, né? De algum tipo de organização. Então, nós iríamos continuar com os planos da universidade, mas, por outro lado, era necessário haver algum tipo de organização. E eu fui eleito naquela época presidente da Associação dos Instrutores da UNB em junho de 1964. Então, essas duas coisas estão muito ligadas. O fato de eu ser um dos pioneiros da universidade na psicologia, o fato da psicologia, desde o início, ter um papel político importante dentro da universidade, e isso, no transcorrer dos anos, vai acabar levando sempre a situações onde o passado, mais ou menos, determina quais são as possibilidades de você fazer alguma coisa no futuro, né? Em 78, quando eu volto do México, depois de um ano, como professor titular, visitante na UNAM, havia um movimento para se organizar a primeira associação de docentes da universidade, já no período no começo da abertura, né, do regime. E aí é a minha experiência anterior, no Grêmio da Faculdade de Filosofia da USP, em São Paulo, e depois como presidente da Associação dos Instrutores da Universidade, que leva com que eu seja convidado a presidir a Assembleia de Fundação da ADUMB. Então, e paralelamente a isso tudo, eu continuo a desenvolver a minha carreira de professor pesquisador. Então, eu era respeitado como pesquisador, por um lado, e se reconhecia uma certa experiência política em termos de movimento universitário, por outro. É isso que, aos poucos, vai levando a situação onde, em 85, eu não tinha a menor pretensão de participar de nada da administração, mas quando nós conseguimos fechar a Universidade de Brasília por 7 dias, em protesto contra um dos últimos atos do presidente Figueiredo, que foi a indicação do novo reitor, nós não aceitamos. O reitor nomeado pelo Figueiredo renunciou e nós tivemos um período de interinidade. Para essa interinidade eu fui chamado para o decanato de pesquisa e pós-graduação, por conta da minha carreira de pesquisador, né? E como eu sempre tinha participado de todos os movimentos, inclusive das eleições para reitor que a gente fazia como uma forma de protestar contra a escolha do reitor pelo Conselho Universitário, na verdade pelo Conselho Diretor. Eu sempre participei disso como uma espécie de obrigação, nós tínhamos que participar, né? E quando a gente escolhe o Cristóvão para ser o nosso candidato a reitor, nós todos trabalhamos juntos para eleger o Cristóvão. Mas nesse trabalho meu nome acabou aparecendo e eu acabei sendo eleito depois vice-reitor, né? Então eu acho as duas coisas muito ligadas. Quer dizer, a minha carreira como pesquisador, como professor, sempre, para mim, envolveu também uma preocupação com a política da universidade. E é isso que leva, no fim de todo esse processo, a eu ser eleito reitor em 93.